falando que o general Augusto Heleno estava muito calminho. A gente está vendo uma posição um pouquinho diferente nos últimos segundos aí, porque o general Heleno foi questionado. Vocês estão acompanhando imagens ao vivo da CPMI do 8 de janeiro. O general Heleno acabou de falar, foi questionado aí sobre a reunião golpista e falou que jamais esteve em acampamentos em quartéis. Vamos acompanhar ao vivo, diretamente de Brasília, mais um pouco do depoimento do general Augusto Heleno na CPMI do 8 de janeiro. O senhor Mauro Cid, que já esteve inclusive aqui nesta comissão, ele fechou uma delação premiada com a Polícia Federal e nessa delação premiada nós ainda não tivemos o acesso ao compartilhamento porque ainda está em fase de diligências, inclusive havendo para que isso possa ocorrer a necessidade da aprovação de um requerimento. Mas na verdade foi colocado de uma forma muito ampla pela imprensa de uma forma geral uma informação de que ele teria falado nessa delação premiada da existência de uma reunião precisamente no dia 24 de novembro de 2022, no Palácio do Planalto, aonde, dentre outras pessoas, teriam participado aí os chefes dos comandos das Forças Armadas, precisamente o chefe da Aeronáutica, Brigadeiro Batista, o almirante Garnier, que é o chefe da Marinha, e também o chefe do Exército naquele momento, que é o Freire Gomes. Seriam os três que teriam participado, com a presença dele próprio, do Mauro Cid, e de outras representações. O senhor teve conhecimento desta reunião? Não, e eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada ou não premiada do Mauro Cid. Estão apresentando trechos dessa delação e me estranha muito porque a delação está ainda sigilosa, ninguém sabe o que o Cid falou. Então, relatora, eu posso, com questão de ordem, para ajudar a senhora no... Não permito não. Espere seu tempo, já tem advogado de defesa. General, então, só para reafirmar, o senhor não teve conhecimento de que teve esta reunião no dia 24 de novembro? Não. Portanto, naturalmente, também não teria participado, não é isso? Quando o senhor faz referência, por exemplo, ao Mauro Cid, de que ele não participaria, o senhor disse que ele não participa no sentido de deliberações, de tomada de medidas, ou sequer participava presencialmente das reuniões? Ou seja, ele não estava no espaço físico da reunião? Não, normalmente o ajudante de ordens, ele cumpre ordens do presidente, por isso se chama ajudante de ordem, ele cumpre ordens do presidente da República. São missões que o presidente da República atribui ao ajudante de ordem nas mais diferentes naturezas. Então... Perfeito. Faço essa pergunta, general, porque o senhor Walter Delgatti, quando esteve aqui, fez referência, por exemplo, a uma reunião na Alvorada, e lá também ele faz a citação da presença do Mauro Cid. Ou seja, me parece de uma forma muito clara que, por mais que não deliberasse e tomasse medidas, mas como o senhor coloca muito bem, ele estava presencialmente para ouvir e seguir as ordens que fossem determinadas a partir de fato daquelas reuniões. Quer dizer, é uma presença constante em várias reuniões, mas não necessariamente tomando decisões. Certo. Ainda sobre a reunião, essa possível reunião que teria ocorrido no dia 24, até a gente fez uma convocação do senhor Mauro Cid, uma reconvocação para que ele venha aos trabalhos desta comissão. Nós temos um princípio legal de que há, por exemplo, o impedimento de compartilhar dados que estão em diligência, que é o caso específico aí da súmula 14, que poderia inviabilizar, inclusive, talvez a exposição dele de algumas informações. Esperamos que até o final dos trabalhos desta comissão
deputada Célia Chacriabá, que nos dá a honra de participar desta sessão, nós possamos, na verdade, ter a denúncia do Ministério Público para ter, de fato, acesso a essas informações, porque pelo teor, na verdade, que está sendo colocado pela imprensa, é um teor absolutamente grave, aonde o presidente Bolsonaro teria, na verdade, apresentado uma minuta de uma GLO e uma minuta claramente golpista, com a presença, inclusive, do senhor Felipe Martins. Dá uma zoada muito grande aqui, peço que realmente a gente possa fazer silêncio. E aonde, neste momento, o então comandante, por exemplo, especificamente das Forças Armadas, o general Freire Gomes, teria afirmado de que, se isso viesse a ocorrer, ele seria obrigado a prendê-lo. Ou seja, é uma notícia muito grave que, no meu entendimento, esta comissão, de fato, deve aprofundar esta investigação. Senhor general Heleno, o senhor fez declarações afirmando que o Exército sempre se pautou pela legalidade e pelos princípios democráticos. A sua defesa em relação ao Exército brasileiro, ela é muito clara, não é? E até de forma implacável. Isso demonstra de forma até muito, de forma constatada, de que, em sendo real essa reunião que ocorreu no dia 24, o general Freire Gomes estaria simplesmente cumprindo, na verdade, o seu papel e impedindo aí que o Brasil vivesse o que já viveu em outros tempos, que foi uma intervenção grave, né, numa violação clara da nossa Constituição brasileira e de uma forma tabelada em relação aos direitos humanos. Eu pergunto ao senhor, na sua posição estratégica como ministro-chefe do GSI, o senhor, na verdade, e aí até como general que o senhor era, o senhor mantinha contato, o senhor manteve reuniões precisamente ao longo do mês de novembro, eu não estou me referindo especificamente a essa do dia 24, mas o senhor chegou a ter reuniões frequentes ou teve em algum momento no mês de novembro com o general Freire Gomes, especificamente com o almirante Garnier? Não, esse é outro ponto que eu acho importante esclarecer. Eu não era um ministro militar, eu era um militar que estava ministro. Então, isso é muito bom que fique muito claro. Eu não era um ministro militar. A convocação dos ministros militares para qualquer evento não incluía a minha convocação. Eu era um ministro militar por formação, mas num cargo de natureza civil, que pode ser ocupado por qualquer civil, e eu não era chamado para as reuniões da cúpula militar. Mas eu pergunto, então, no mês de novembro o senhor não fez, então, reunião com nenhum dos 3 chefes das Forças Armadas, né? O Garnier? Não. Nenhum deles? Não. O Felipe Martins, ele faz referência ainda, segundo esse vazamento de dados que chegou ao conhecimento da sociedade brasileira, de que ele teria, na verdade, apresentado, por exemplo, essa minuta de golpe, uma GLO, algo que, inclusive, no mandado de busca e apreensão, se chegou na casa do Anderson Torres também, numa GLO, numa minuta também de um golpe. O senhor em algum momento recebeu esta minuta? Alguém falou que isso estava rolando na mão de várias pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O senhor chegou a receber em algum momento, ou pelo menos ouviu comentários acerca dessa GLO? Para quem nos acompanha pela rádio, a gente volta já aqui no Morning Show com depoimento do general Augusto Heleno. Estou sob juramento. O presidente da República disse várias vezes, na minha presença, que ele jogaria dentro das 4 linhas. E eu não tive intenção, em nenhum momento, de fazê-lo sair das 4 linhas. Não era minha missão isso, convencer o presidente de sair das 4 linhas. Pelo contrário, o gabinete era um gabinete de segurança institucional, ou seja, manter a segurança institucional da República Federativa do Brasil. Então, não tenho que convencer ou participar. Quando o presidente já disse que não vai jogar fora das 4 linhas, não vejo por que
me envolver nisso. O GSI tem muitas missões. Tem muita gente que pensa que o GSI faz a segurança do presidente da República. O GSI tem muitas missões. A área espacial do GSI, a área cibernética do GSI, o controle das fronteiras do GSI. Eu não tinha tempo no GSI de ficar zanzando, procurando assunto. Então, que fique registrado aqui nesta casa que o general Heleno afirma categoricamente que não teve conhecimento, não recebeu e não ouviu falar em nenhum momento acerca da minuta de GLO, né, e a minuta do golpe. General, nós temos inclusive um vídeo aqui, mas tem muito barulho, mas na verdade de forma muito clara dá para se perceber, aonde havia, por exemplo, manifestantes, não é? Os manifestantes faziam a exposição das suas aspirações e durante todo o período de campanha eleitoral, bolsonaristas sempre faziam referência, por exemplo, ao então candidato e até como presidente eleito, o chamando de bandido ou de ladrão. Era uma fala que esses manifestantes, na verdade, sempre se referiam. E quando o senhor esteve no Palácio do Alvorada, lá em dezembro de 2022, o senhor sai no seu veículo e alguma pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente se referindo ao então presidente Lula. O senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Certo. A colocação que os manifestantes fariam, mais uma vez reafirmando, faziam referências a palavras negativas ao ex-presidente Bolsonaro e, dentre elas, fazia a citação do nome bandido. E é bom lembrar que, por exemplo, George Washington, veja, eu tenho uma mensagem aqui do George Washington nas conversas com o acampamento e nas trocas de mensagens que ele tinha com várias pessoas, ele fazia inclusive referência a treinamentos. Veja, pastor Henrique, em uma delas ele diz o seguinte: vocês vão esperar até quando para ativar os CACs? Tem muito CAC atirador sniper. E pela investigação da Polícia Federal, o George Washington foi uma das pessoas que procurou o treinamento de sniper para, segundo ele, buscar formas, inclusive, mais de uma vez repetindo, ele não sobe a rampa. A frase, sim, não sobe a rampa, foi utilizada várias vezes. E aqui numa tentativa clara de criar, na verdade, uma ação de terrorismo, atentar contra a vida do ex-presidente Bolsonaro. O senhor não tinha conhecimento de que havia, por exemplo, treinamento balístico, treinamento com armas com grosso calibre, não é? Ou de precisão, que poderiam ser utilizados nesse período, precisamente no dia 1º de janeiro? Nunca tomei conhecimento desse tipo de treinamento. O senhor não tinha conhecimento de nada, nenhum, né, general? Nenhum. Vamos lá. Em inquérito que apura a live do ex-presidente, no inquérito que apura a live do ex-presidente Bolsonaro, que ocorreu em julho de 2021, as informações que constam da investigação apontam que, inclusive colocado pelo colega Ramage, de que a ABIN, que era um órgão, inclusive, subordinado ao senhor, teria produzido relatórios com o intuito de investigar supostas vulnerabilidades nas urnas eletrônicas nas semanas que antecederam a transmissão ao vivo do presidente. Ele faz, então, aquela live. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro faz referências claras em relação à vulnerabilidade. Ele faz uma referência clara à vulnerabilidade do sistema eleitoral, mas havia um documento da ABIN que não mostrava nenhuma vulnerabilidade. Eu pergunto e nós estamos acompanhando o depoimento do general Augusto Heleno na CPMI do 8 de janeiro. Há poucos minutos ele falou que continua achando que bandido não sobe a rampa e foi aplaudido depois dessa frase. Vamos acompanhar mais um trechinho aí direto de Brasília. Com a realidade e com a segurança do processo eleitoral, com a lisura do processo eleitoral? Só para que tenham conhecimento da situação do SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, ele reúne 49 órgãos de Estado. Um deles é a ABIN. A ABIN, ela, inclusive, tem
condições e muitas vezes mantém um contato direto com o presidente. Então, eu não sou obrigado a tomar conhecimento e a ABIN não passa para o ministro do GSI todas as suas operações. É impossível acompanhar as operações que são realizadas. A ABIN é a cabeça do SISBIN, é impossível que o GSI acompanhe todas as operações que são realizadas no âmbito da ABIN. Agora, veja, esse é um relatório que não é um relatório elementar, é um relatório substancial, um relatório muito importante, que poderia, na verdade, respaldar o ex-presidente da República e evitar que ele fizesse uma live claramente, não é, criminosa, porque ele, na verdade, faz referência a uma situação que não se sustenta, inclusive na estrutura do próprio governo que ele era presidente. Quer dizer, a sua estrutura, a ABIN, tinha um relatório que apontava para isso e, mesmo assim, ele acabou não recebendo essa informação. Não me parece algo elementar, me parece algo realmente substancial esse relatório, general. Essa conclusão que ele não recebeu essa informação é da senhora. Não, ele diz isso, está aqui. Por favor. O vídeo, por favor. O que é mais sério, então? Ou seja, ele recebeu o relatório? Não sei, não me lembro. Esse relatório, por exemplo, não passou nas minhas mãos. Tá. Então, veja, olha só o que é que diz na live do Bolsonaro. Depois das críticas, Bolsonaro e um analista de inteligência apresentaram vídeos publicados na internet do dia do primeiro turno da eleição de 2018, estatísticas com padrões matemáticos e simulações de votações, para tentar comprovar fraude nas urnas eletrônicas. Isso aconteceu largamente por ocasião das eleições de 2018. Tem vários vídeos demonstrando isso daí. Mas o presidente admitiu. Não temos prova, deixa bem claro. Ele diz isso, ele diz, fala, expõe, depois fala, olha, não temos prova, né? Ou seja, ele se contradiz ao longo da própria live, né? E no depoimento consta claramente aí a realização desse relatório da ABIN. Uma pergunta que eu quero fazer ao senhor, general. O senhor, quando esteve na Câmara Legislativa aqui do DF, o senhor fez referência ao ato do dia 8 de janeiro. Aí o senhor colocou o seguinte: olha, não houve golpe, porque não houve tentativa de golpe, exatamente porque não havia registro de planejamento e liderança. O senhor continua com a mesma ideia? Eu continuo. Primeiro que não houve golpe, né? Não, tentativa não houve mesmo. O Brasil inteiro viu. Não houve tentativa. Para caracterizar uma tentativa de golpe num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com mais de 200 milhões de habitantes, é preciso uma estrutura muito bem montada, é preciso haver uma direção, uma cabeça muito preparada para conseguir fazer um golpe em plena era da comunicação, em plena era da tecnologia, que dê certo com meia dúzia de curiosos que fazem umas besteiras, mas não tem nada a ver com não deu certo mesmo, isso é verdade, general. Agora vê.